Então vamos lá, galera. O assunto dessa aula de hoje é estatística, tá? Então a estatística é a parte da matemática que trabalha com a análise e o tratamento de informações, de dados e informações, beleza? Isso é estatística. Aí um dos cálculos mais usados, mais importantes da estatística é o cálculo da média. Nós vamos fazer alguns exercícios nessa aula de hoje falando sobre média, tá? Como é que faz o cálculo da média? A média, você vai pegar e somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores somados. Então, média é a soma de tudo dividido pela quantidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu parei ali na esquina, né? Por exemplo, e perguntei qual é a média, qual é a quantidade de salários mínimos que as pessoas que estão por ali recebem, por exemplo. Aí passou um cara e falou: Ah, eu recebo um salário mínimo. Outro falou três, outro falou dois, outro falou cinco. Aí mais duas pessoas falaram que recebem um salário. Outro falou que recebe dois, outro falou que recebe um. Eu peguei, anotei essas informações aqui, beleza? Aí anotando essas informações, eu posso, inclusive, para melhorar a apresentação dessas informações, criar um gráfico aqui, ó, da quantidade de salário, o valor do salário, né? Quantos salários cada pessoa entrevistada recebe e quantos entrevistados eu tive que falou essa quantidade. Aí, com essas informações, eu posso calcular a média. E aí, para calcular a média, eu vou simplesmente colocar ali a soma dos valores, aí esse X com a barrinha aqui para simbolizar a média, né? Então, eu vou colocar a soma dos valores, um mais 3 mais 2, né? Vou somar tudo e dividir por 8, né? Que é a quantidade de valores que eu obtive. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Somou tudo, dividiu por 8, você vai ter a média. Somando tudo aqui, eu tenho 16, dividido por 8, isso dá 2 salários mínimos. Beleza? Aí, então, basicamente, média é isso. Você soma tudo e divide pela quantidade. Um outro conceito também muito importante é a mediana. Vamos dar uma olhada sobre o que é que significa a mediana, que é bem diferente de média. Então, média é o mais importante, média é o que é mais cobrado, esse a gente tem que decorar mesmo, que é a soma dos valores dividido pela quantidade. E aí tem um outro conceito que também às vezes aparece nas provas, que é a mediana. Vamos dar uma olhada lá. Então, a mediana é o valor que ocupa a posição central do meu rol, tá? E aí, para eu achar essa posição central do rol, obviamente, eu preciso escrever o rol, beleza? Que é esse carinha aqui, tá? Então, como é que eu faço para escrever o rol? É colocar os dados em ordem crescente. Então vamos pegar ali, ó, aqueles dados que eu coloquei lá da quantidade de salário, né? Então eu peguei ali os salários ali, estava tudo bagunçado, eu coloquei em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Para eu achar essa mediana, uma estratégia que eu posso fazer é ir eliminando os extremos, né? Tiro o primeiro e o último, o segundo o penúltimo, o terceiro o antepenúltimo e vou achando ali qual que é o valor que está no centro desse rol. Nesse caso, quando eu fui eliminando, sobrou dois números ali no centro do rol, que é o um e o 2, beleza? Como são dois números no centro do rol, eu vou ter que fazer uma média desses dois valores. Então eu somo os dois e divido pela quantidade de valores. No caso, eu somar os dois e dividir por dois. Agora, por que que deu dois números? Porque a quantidade de valores era par, era oito valores, oito informações. Quando eu tenho o número, a quantidade ímpar, por exemplo, aqui meus dedos da mão são cinco ímpar, é fácil achar quem é o da posição central. Então esse dedo aqui meu é o dedo médio, que ele está no centro, no meio, entre os cinco dedos. Então é muito fácil, aí seria esse número aqui, o número da minha mediana. Agora, quando a quantidade é par, aí eu vou eliminando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, sobra dois números ali no meio, aí eu tenho que fazer uma média entre os dois. Se eu somar aqui um mais 2, vai dar 3. E 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, essa é a minha mediana. Em mediana, é um salário e meio por pessoas que eu entrevistei. Agora, como é que eu acho essa posição, professor, dessa mediana? Para eu achar a posição da mediana, por exemplo, eu posso utilizar essa formulazinha. A posição da mediana é o número de dados mais um dividido por 2. Por exemplo, aqui no nosso caso, a gente tem oito números. Então, se eu fizer 8 mais um, 8 mais um dá 9, dividido por 2 dá 4,5. Ah, professor, então a mediana é 4,5? Não, 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 nada disso.
A mediana é 1,5. A gente já tinha visto isso. Mas o que que quer dizer esse 4,5 então, professor? Que a minha mediana é o número que está entre o quarto e o quinto valor do meu rol. Então eu vou contar até o quarto e o quinto e somar os dois e dividir por dois. Quer ver? Percebe? Para você ver se não dá certinho. Olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto valor. Aí eu somo os dois e divido por dois. Essa é a ideia. Média e mediana, tá? Aí um outro conceito que pode aparecer também é o conceito de moda, tá? O conceito de moda é igual ao conceito de moda da nossa vida normal, sem ser a vida da matemática, que é completamente fora do normal, né? Mas é o mesmo conceito. O que que é moda? Moda é aquilo que você vê direto, que aparece muito. Então a moda é o valor que mais aparece, beleza? Ou o valor que tem maior frequência lá dentro dos seus dados, tá bom? Então, isso é a moda. No meu caso aqui, desses dados que eu coloquei, qual é a moda, né? Qual é o valor que mais apresenta ou mais aparece dentro dos dados que eu escolhi, que eu coletei, é o número um, porque o número um aparece 4 vezes, ele é mais frequente. Isso é a moda, beleza? Para a gente simbolizar a moda, a gente escreve MO, por exemplo, moda moda, beleza? Nesse caso, a minha moda é um. Tem que fazer conta, professor? Não tem, tá certo? Professor, e se não tiver nenhum número repetido? Aí o meu conjunto de dados é amodal, quer dizer, não tem moda. E se tiver dois números repetidos o mesmo tanto? Aí pode ter duas modas, três modas, quatro modas, não tem problema. Não precisa fazer conta, é só ver qual é o número que mais se repete. Beleza? Esses são os conceitos. Agora a gente vai direto para os exercícios para a gente entender e visualizar como que isso acontece dentro das provas lá do IFTM. Então, o primeiro exercício nosso aí é o seguinte, ó. Você está no sofá acompanhando uma prova de ginástica artística e fica completamente abismado com uma série. Aí, na hora da pontuação, vem um número quebrado, muitas vezes acima do 10, para confusão geral dos telespectadores. A nota final na ginástica artística é obtida pela soma das notas atribuídas por duas bancas de juízes, uma que avalia dificuldade e a outra que avalia execução. A banca de execução é composta por 5 juízes, ou ao atribuírem as notas, a maior e a menor são descartadas, e a nota final dessa banca é calculada pela média aritmética das três pontuações restantes. Então ele tira a primeira, a mais baixa, tira a mais alta e faz uma média das três que sobra, beleza? São 5 juízes, faz uma média das três que sobra. Perfeito. Supondo que as notas da execução de uma ginasta tenha sido 9,500, 9,350, 9,100, 10 e 9,500, a nota final da banca de execução para essa ginasta foi. Aí o que que eu vou ter que fazer? Primeira coisa que eu vou ter que fazer, galera, o rol. Ah, por que que você vai ter que fazer o rol nesse caso, professor? Porque eu vou, não porque eu quero calcular a mediana, mas porque eu quero descartar a primeira, a maior e a menor nota dele, beleza? Então vamos pegar aqui. Qual que é a minha menor nota desse conjunto de dados? Então, menor nota 9,100, 9,100. Aí a segunda menor nota. Quanto que é a segunda menor nota? 9,350, 9,350. Opa, 9,350. Show de bola. Aí agora, terceira nota, 9,500. Mas apareceu duas vezes, professor. Vai repetir? Tem que repetir, tá certo? Por quê? No cálculo de média, moda, mediana, a gente tem que, se o dado aparecer mais de uma vez, ele tem que aparecer aí dentro do meu rol repetido. E a maior de todas foi um 10. Aí agora, vamos lá. Quais notas vão ser descartadas? Vai tirar o 10 e vai tirar o 9,100, né? O 10 vai sair e o 9,100 vai sair. Professor, por que que vai sair? Ó, porque ele falou no exercício que ele descarta a maior e a menor. Aí agora o que que ele quer saber? A nota final. A nota final é uma média das três pontuações restantes. Então o que que eu vou ter que fazer? Então eu vou somar tudo aqui e dividir por 3, tá? Então média é a soma de tudo dividido pela quantidade. Percebe, galera? É igual eu sempre falo para vocês, tá? As provas, os exercícios não são bicho de sete cabeças de jeito nenhum, tá certo? É só pensar um pouquinho e pronto. Beleza?
Pensou um pouquinho, pronto. Aí vamos lá. Quanto que deu a soma de tudo aqui? Vamos colocar, se tiver dificuldade para somar de cabeça, é só somar seguindo a regra de soma de número com vírgula. É vírgula debaixo de vírgula, né? Então, 9.350, 9.500, mais 9.500 aqui também. Beleza? Bora fazer, ó. Esse zero aqui, zero com 5 é 5, 5 com 5 é 10, mais 3, 13. Bora subir. Um mais 9 é 10, 19, mais 9, 28. Beleza? É isso, gente? Deu 28.350. 28.350, tá? Aí, 28, 18, 19, isso, 28.350. Então aqui vai dar 28.350. E aí eu vou dividir isso aqui por quanto, galera? 3. A galera já falou ali. Aí agora vamos tentar ver quanto que dá esse 28.350 dividido por 3. Professor, como que eu vou fazer essa divisão, tá? A gente pode usar algumas estratégias nesse caso, beleza? A gente pode dividir a parte inteira, depois dividir a parte decimal, tá? Ok? A gente pode igualar as casas e tirar o zero, ok? Também é uma estratégia. Como assim igualar as casas e tirar o zero, professor? A gente tem aqui, ó, quantas casas decimais? Três casas decimais. O número de baixo não tem casa decimal. Então, o que que eu posso fazer? Iguala as casas decimais no número de baixo, quer dizer, põe três casas decimais e aí eu tiro a vírgula, né? Aí eu esqueço a vírgula para fazer a continha. Então, ficaria 28.350 dividido por 3.000, tá? Então, 28.350 dividido por 3.000. Ah, uma outra coisa que a gente pode fazer também, antes de começar a fazer essa continha, é cortar o zero. Posso tirar um zero aqui, porque tem zero em cima e zero embaixo. Show de bola? Então vamos lá, gente, ó. Todo mundo já tinha que saber que o primeiro dígito aqui é 9. Por quê? Ó, nas alternativas tem que ser o 9 aqui. 9 vezes 300 é 2.700. Beleza, show de bola. Aí agora a gente faz a continha aqui, ó. 5, 3, 1. 135. Galera, 135 é maior ou menor que 300? É menor. Nesse caso, então, para eu continuar, eu coloco um zero. Beleza? E eu já pus a vírgula aqui porque eu já sabia, tá? Aí qual o número que multiplicado por 300, que vai dar 1.350? O Leno colocou aqui 4, porque 4 vezes 300 é 1.200, não é isso? E a gente sobra com 150. Então a gente já tem um 9,4. A gente já elimina a letra D. A gente tem que só ver aqui agora o próximo dígito. Percebe que a gente não vai ter que nem fazer a continha até o final? Aí agora 150 é menor que 300. Aí eu coloco um zero e vou pensar que número que vai multiplicar por 300 para dar 1.500. Tem que ser 5. Beleza. Então, a minha continha aqui é 9,45. 9.450, a resposta é a letra A. É isso, galera. Então, assim, quando ele vai cobrar dentro da prova do IF média, por exemplo, é só você lembrar. A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Obviamente, tem exercício que vai te pedir mais interpretação do texto. Vai precisar que você faça uma interpretação maior do texto, igual esse, por exemplo. Eu tive que tirar ali a primeira e a última, né, a maior e a menor nota, para poder depois fazer a média com as três notas restantes. Aí agora, gente, é o seguinte, ó. É, eu vou pegar esse exercício aqui, ó. Esse exercício, ele foi da prova do IF, se eu não estou enganado, 2023, tá? Se eu não estiver enganado, beleza? E é um exercício de média também, só que aí ele mostra os resultados aqui num gráfico. E isso é importante, é interessante a gente fazer para a gente poder treinar quando os dados não estão aqui assim descritos, igual está aqui, né? Mas eles estão agrupados, por exemplo, dentro de um gráfico. Então vamos embora dar uma olhada aqui nesse exercício aqui. Esse é o nosso último da nossa aula de hoje já, tá? Beleza? Então bem rapidinho aí, é só mais para a gente poder entender o negócio. Então beleza, pessoas. Então mais esse exercício aí para a gente finalizar a aula de hoje. A aula de hoje teve só dois exercícios porque a gente teve aquela partezinha teórica lá no início, né? Ele fala aí o seguinte para a gente, ó. Uma imobiliária gerencia as locações das salas comerciais de um edifício. O edifício é um prédio comercial de 4 andares com 5 escritórios em cada andar.
Sabe-se que nem todos os contratos de locação, quer dizer, aluguel, desse escritório, têm o mesmo tempo de vigência, conforme apresentado no gráfico abaixo. Então tá assim, ó. Ele mostra o gráfico, e aí quando mostra gráfico, a gente sempre tem que olhar primeiro aqui, ó, o que que ele está falando nesse eixo, o que que é a unidade, o que que é a unidade desse eixo, para a gente interpretar melhor o gráfico. Ele fala assim, ó, no eixo Y aqui, ó, número de contratos de locação. E aqui no eixo X, tempo em meses. Então, por exemplo, as pessoas que contrataram 4 meses de locação, 12 meses de locação, perdão, são 4 contratos que fizeram o contrato de 12 meses, né? São 5 contratos que fizeram contrato de 24 meses, 8 fizeram contrato de 36 meses e 3 fizeram contrato de 48 meses. Essa é a ideia, é isso que o gráfico está falando, tá? Com base nesse gráfico, qual é o tempo médio de vigência em meses dos contratos de locação? Então, ele quer que eu faça uma média do tempo. Então, eu vou somar todos os tempos, tá? Ah, professor, peraí, eu acho que agora eu já entendi. É só eu fazer aqui, então, 12 mais 24, mais 36, mais 48 e dividir por 4. Não, então você não entendeu. Pera aí um pouquinho. É o seguinte, galera. 12, ele aparece quantos contratos com 12 meses? 4 contratos. Então é como se esse 12 aparecesse na hora de eu fazer a minha média. Ele vai aparecer na hora de eu fazer a minha média quantas vezes? 4 vezes. Beleza? O 24 meses aparece quantas vezes? 5 vezes. Então, o 24 vai aparecer aqui 5 vezes e assim por diante, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Na hora da gente fazer o cálculo da média, principalmente quando eu tenho dados agrupados, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Mas o conceito, o cálculo, muda? Não muda, tá? A média, vou pôr aqui assim o xizinho com a barrinha, a média, ela é a soma de todos os valores, eu vou somar todos os valores e vou dividir pela quantidade de valores que eu estou somando, tá? E aí, o que que vai alterar aqui nesse caso? É só a hora que eu for fazer a soma, o 12 não apareceu 4 vezes? Então, essa soma, o 12 vai ser 12 vezes 4. O 24 vai ser 24 vezes 5. E o 36 vai ser 36 vezes 8. E o 48 vai ser 48 vezes 3. Beleza? É isso que a gente vai ter que tomar cuidado para fazer as continhas, tá? Então vamos aqui comigo. Primeiro vamos multiplicar aqui, né? Cada valor vezes a quantidade, primeiro, para poder saber quanto que dá essa soma, ok? Então vamos lá. 12 vezes 4, a gente já sabe que é 48. Beleza, isso não tem dificuldade. 24 vezes 5, 24 vezes 5 vai dar 120. Também não precisa de dificuldade. 36 vezes 8, às vezes, um pouquinho de dificuldade maior por causa da tabuadinha aqui. Mas 6 vezes 8 é 48, sobe 4. 8 vezes 3 dá 24, mais 4 dá 28. Então, 288. 48 vezes 3, a gente vai fazer aqui, ó, 3 vezes 8 é 24, vai subir o 4 aqui, ou vai subir o 2, perdão, aqui. 3 vezes 4 é 12, mais 2, 14, 144. Então, quanto que deu a minha soma, professor? A minha soma vai ser a soma disso aqui tudo, tá, gente? Ó, 144 mais 288, tá certo? Mais 120 mais 48, tá? Então eu tenho que somar isso aqui tudo, beleza? Aí eu vou somar. 8 com 4 é 12, mais 8 dá 20. Vai subir um 2 aqui. 2 com 4 é 6, mais 8 é 14, mais 2 dá 16, mais 4 vai dar 20. Vai subir um 2 lá. 2 mais um é 3, mais 2 é 5, mais um é 6. Então, a soma de todos os tempos ali deu 600, tá? Beleza? 600 meses, vamos falar assim, certo? Beleza? Aí agora, quantos contratos eu fiz? Quantos contratos eu fiz, né? Aí agora é só eu ver. Aqui, ó, eu fiz 4 contratos. Aqui eu fiz 5, aqui eu fiz 8 e aqui eu fiz 3. Então, essa soma é só somar aqueles números ali de cima. 4 com 5 é 9, mais 8 é 17, mais 3 é 20. Então, eu fiz 20 contratos e a soma de todos os tempos deu 600 meses. Então, 600 dividido por 20. Agora ficou facinho.
O que que eu posso fazer aqui nesse caso? Corto um zero, 60 dividido por 2 vai dar 30. Então, a média, né, de meses dos contratos ali é uma média de 30 meses por cada contrato. Então, em média, os contratos duram 30 meses. Tem contrato que dura mais, tem contrato que dura menos, mas em média dura 30 meses. E a galera já tinha até se adiantado a minha aqui e colocado 30. Beleza? Então a minha resposta aqui é a letra C. Então, só para fechar a ideia e a gente finalizar a aula de hoje. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter quando tiver um exercício de média? Ah, média é difícil? Não, não é isso. Essa é a preocupação. Qual que é a preocupação? Interpretar bem o problema, organizar bem as informações e tomar cuidado quando os dados vêm agrupados, ou gráficos ou tabelas, tá? Porque a média, o conceito é simples, é a soma de tudo dividido pela quantidade de coisas que você somou ali na parte de cima. Muito Certo. obrigado vocês, tá? Por vocês terem participado aí, beleza? A gente se vê sexta-feira lá na escola e eu acho que, eu não sei se eu vou conseguir fazer aula com vocês nessa sexta-feira agora, mas se der para fazer aula do curso agora sexta-feira, a gente tem uma próxima aula sexta-feira agora.